funcionário entrega a Manuela um molho de chaves que estavam jogadas. Matilde pergunta até quando Marina ficará na fazenda. Renata responde que até o dia em que o doutor prescrever. Alzira fica preocupada, pois quando teve sua filha, precisou ficar de cama o tempo todo. Renata espera que o caso de Marina não seja tão grave. Ela pede que Manuela prepare algo para Marina. A polícia recolhe o corpo de Leôncio e o cobre. Um policial informa que Álvaro não está no local e que encontraram o corpo de um tal de Leôncio Pérez. Lázaro e Carlos ficam chocados. O policial garante que estão trabalhando em todas as frentes para encontrar Carina. Lázaro diz que não vai se dar por vencido e que continuará procurando Carina. Carlos pede para voltarem à fazenda. Lázaro, desesperado, diz a Carlos e Ezequiel que se quiserem podem ir, mas ele não sairá dali até encontrar a Carina. Ezequiel decide regressar à fazenda Cruz de Amor, pois a essa altura, Augusto já deve saber que Álvaro está vivo. Roberta chora, lembrando-se das palavras da mãe, que exigiu dinheiro e uma visita. Josefina ameaçou. Se você não se aliar a mim, eu acabo com esse seu teatrinho e revelo a Regina que você não é filha dela, mas sim Renata. Roberta gritou que a odeia. Agora sozinha, reflete. Se a Josefina foi capaz de enganar a especialista e se fingir de louca, então eu não duvido que ela é capaz de tudo isso e muito mais. Roberta se encolhe e chora. O diretor e Branca retornam depois da transa. Josefina diz que amanhã dará muito dinheiro para ele. Branca pede que em troca ele permita que faça todas as ligações que quiserem e que as ajude a sair de vez em quando pelas noites. Branca diz que ela e Josefina querem fazer justiça, pois as pessoas que as meteram ali precisam pagar. César verifica alguns papéis quando Julieta se aproxima. Ele informa que está analisando alguns desenhos para as cartas, mas não gostou de nenhum. Julieta se oferece para ajudá-lo e César comenta que gosta muito da companhia dela. Em seguida, pergunta sobre seu relacionamento com Matias. Julieta responde que estão levando a relação adiante. César aconselha que assuma um compromisso sério com Matias. Na empresa, Honório informa Matias que Gonçalo decidiu refletir sobre a proposta de Germano. Em seguida, menciona que Roberta manifestou interesse em trabalhar nas empresas Monterrubio. Adriana reage negativamente, afirmando que Roberta é incapaz e sem utilidade para a empresa. Matias concorda, ressaltando que ela não possui qualquer conhecimento sobre o setor. Honório explica que Roberta pediu uma oportunidade para mudar e deseja iniciar uma nova fase em sua vida profissional. Ele também declara que não pretende contrariar a decisão de Gonçalo. Adriana, por sua vez, expressa sua desconfiança em relação a Roberta e se opõe à sua entrada na empresa. Na residência de Regina, ela avisa Roberta que irá ao centro por um tempo. Antes de sair, pergunta se a filha está bem. Roberta responde que sim, apenas um pouco cansada. Regina lembra que a enfermeira está cuidando de Gonçalo e solicita que, caso precise de algo, entre em contato. Antes de sair, afirma estar muito feliz por ter Roberta ao seu lado. Após a saída de Regina, Roberta reflete sobre sua situação e teme colocar em risco sua posição atual. Na fazenda, Jerônimo recebe uma ligação e é informado sobre a morte de Leôncio. Mas Álvaro continua desaparecido. Ele expressa indignação pelo assassinato cometido por Álvaro. Renata, ao tomar conhecimento da situação, demonstra choque. Jerônimo se culpa por ter ocultado o fato de que Álvaro estava vivo, mas Renata minimiza sua responsabilidade, afirmando que todos cometeram erros. Jerônimo admite receio de que Álvaro possa matar Carina. Renata manifesta esperança de que isso não ocorra, pois acredita que Álvaro, apesar de sua personalidade, ama Carina à sua maneira. Jerônimo, no entanto, observa que Álvaro é alcoólatra e que quando está sóbrio pode controlar seus impulsos, mas sob efeito do álcool representa um grande risco. Carina, desesperada, implora para que Álvaro a liberte. Ele, no entanto, aponta uma arma para ela e afirma que sua presença é uma necessidade incontrolável. Carina tenta convencê-lo a se render, mas ele insiste que ambos fugirão para o exterior e que ninguém os encontrará. Ela demonstra confusão diante da decisão dele.
Álvaro, exaltado, questiona se ela não compreende o amor que ele sente, declarando que ela é sua esposa e que permanecerão juntos pelo resto da vida. Carina, em prantos, declara que não o ama. Álvaro admite que já sabia disso, mas mantém suas ameaças. Elsa acompanha Alzira até sua casa. No caminho, Alzira comenta que a atmosfera na Fazenda Bonita está carregada devido aos acontecimentos recentes envolvendo Álvaro e a gravidez de Marina. Elsa menciona que trabalhou com Álvaro por muitos anos e jamais imaginou que ele pudesse ser tão cruel. Ambas manifestam preocupação com o que pode acontecer com Carina. Alzira reflete sobre seu passado e admite que nunca esteve apaixonada por Álvaro, questionando como se envolveu com ele. Ela comenta que chegou a considerar trocá-lo por Ezequiel e elogia seu marido para Elsa. Enquanto isso, Álvaro intensifica sua tortura psicológica contra Carina para amedrontá-la. Coloca a arma dentro da própria boca. Carina grita assustada. Álvaro acredita que Lázaro tentará resgatá-la e planeja matá-lo assim que ele aparecer. Carina, amarrada a uma cadeira, chora incessantemente, enquanto Álvaro confessa ter assassinado Leôncio. Em seguida, começa a beber. Na casa de Regina, a enfermeira auxilia Gonçalo e informa que Regina saiu para o centro, enquanto ele dormia. Eulália já retornou ao trabalho. Nesse momento, Antônio chega a casa à procura de Regina. Ao encontrar Gonçalo, expressa satisfação ao vê-lo em recuperação. Gonçalo percebe a mudança de comportamento de Antônio e questiona o motivo. Ele revela ter se tornado seminarista e menciona que deseja aproveitar a ocasião para conversar com Gonçalo. Os dois se sentam e Antônio reconhece que sua decisão pode parecer surpreendente. Ele explica que atuará em um povoado próximo à Fazenda Bonita, onde Renata reside, desenvolvendo trabalhos para a igreja. Aproveita a oportunidade para se desculpar com Gonçalo e percebe que Regina não lhe contou nada a respeito do assunto. Antônio confessa que sabia há muito tempo que Josi e Josefina eram a mesma pessoa e que, apesar disso, manteve uma aliança com ela. Ele se culpa por não ter revelado a verdade antes e acredita que poderia ter evitado diversas tragédias. Gonçalo, ao ouvir a confissão, escreve que não considera Antônio culpado. No entanto, ele insiste que deveria ter denunciado Josefina antes. Antônio afirma que busca encontrar a paz em Deus e que sente uma grande dívida com todos os envolvidos. Por isso, compromete-se a ajudá-los no que for possível. Gonçalo expressa sua gratidão. Na fazenda de Augusto, Ezequiel chega e confirma que Álvaro está vivo. Augusto se mostra surpreso e questiona como ele conseguiu forjar sua morte. Ezequiel responde que ninguém sabe ao certo como ele enganou a todos. Augusto comenta que na prisão houve rumores de que Álvaro foi brutalmente espancado e teria morrido. Ezequiel conclui que todos foram enganados. Augusto afirma que Ezequiel tem mais razões para odiar Álvaro do que ele próprio, pois Álvaro transou com a mulher dele, Alzira. Ele reforça seu desprezo por Álvaro, alegando que ele é um traidor. Ezequiel pergunta qual será o próximo passo. Augusto declara que aguardará as autoridades capturarem Álvaro para que ele seja eliminado definitivamente. Ele acredita que Álvaro preferia morrer a retornar à prisão, pois considera esse um destino pior do que a morte. Ezequiel se sente desconfortável com a conversa e expressa sua relutância em discutir o assunto. Augusto, por sua vez, encara Ezequiel e afirma que ele também é um criminoso, assim como Álvaro, já que ele esteve preso. Na mansão Monterrúbio, Antônio diz a Gonçalo que está tentando corrigir seus erros e encontrar a paz em Deus. Ele afirma que tem uma grande dívida com todos e fará o possível para ajudá-los. Além disso, declara que pode partir tranquilo, pois sabe que Regina está ao lado de Gonçalo, feliz e amando-o, algo que ele nunca conseguiu conquistar. Antônio admite que tentou mantê-la ao seu lado, com a promessa de encontrar sua filha. Enquanto isso, Constança conversa com Regina e Inês sobre César. Ela menciona que se ele assumir mais responsabilidades no restaurante, não poderá continuar fornecendo frutas e verduras para o centro. Regina considera melhor aliviar essa função para que ele não se sobrecarregue. Inês sugere que devem procurar outro fornecedor. Regina lembra que abriu o centro em homenagem à filha.
e que ele tem beneficiado muitas mulheres. Em seguida, incentiva Inês, afirmando que sua fundação também fará sucesso. Na fazenda de Augusto, Ezequiel chora ao relembrar seu passado e revela que foi parar na cadeia ainda jovem por causa de fome. Augusto, no entanto, insiste que ele cometeu um delito. Em seguida, ordena que Ezequiel mantenha informado sobre qualquer novidade relacionada a Álvaro Neves. Quando Ezequiel sai, Augusto ri e comenta consigo mesmo que ninguém descobrirá os segredos de Ezequiel, até que ele convenha. Ele começa a suspeitar de uma possível traição por parte de Ezequiel. Enquanto isso, Antônio continua sua conversa com Gonçalo e confessa todas as suas falhas. Gonçalo, por meio da escrita, responde que todos cometem erros, mas é essencial aprender a se perdoar. Antônio reconhece que Gonçalo sempre foi honesto e mereceu ficar com Regina. Gonçalo escreve que finalmente cada um está ao lado de quem ama e compara o amor a um jogo, onde um se entrega e o outro dedica sua vida ao ser amado. Antônio admite que não jogou da maneira correta, mas reconhece que Regina e Gonçalo conquistaram um amor verdadeiro. No cativeiro, Álvaro continua embriagado, enquanto Carina chora desesperadamente. Ele tenta forçá-la a ter relações com ele, mas Carina grita e implora para que ele não a toque. Em um ato de desespero, ela lhe dá uma cabeçada, fazendo com que ele desmaie. Emocionada, Carina agradece a Deus por ter impedido o pior e suplica por ajuda para ser encontrada rapidamente. Enquanto isso, percebe que há um prego atrás dela e com grande esforço tenta se desamarrar. Na fazenda, Matilde comenta com Manuela e Hermínia que teme que Álvaro abuse de Carina novamente. Manuela concorda e afirma que essa é a maior preocupação de Lázaro, pois ninguém sabe do que Álvaro é capaz. Enquanto isso, Lázaro e Carlos passam a noite na floresta, aquecendo-se ao redor de uma fogueira. Carlos relata que conversou com Jerônimo, que entrou em contato com o presídio, mas informaram que ainda não há pistas sobre Álvaro e Carina. Lázaro se sente impotente e frustrado. Carlos tenta tranquilizá-lo, dizendo que ele está fazendo tudo o que pode e que, além deles, as autoridades também estão na busca por Álvaro. Lázaro, porém, não esconde seu maior medo, que Carina seja violentada novamente. Na casa de Jerônimo, Renata arruma suas malas e encontra o colar que recebeu de Augusto. Após hesitar, decide guardá-lo na gaveta do quarto. Enquanto isso, Jerônimo conversa com Marina, que está no outro quarto, e a instrui a chamá-lo caso sinta dor ou tenha outro sangramento. Ele demonstra compreensão sobre a situação delicada que ela enfrenta e o desconforto de estar naquela casa. Jerônimo ressalta que a gravidez será difícil e cheia de complicações, mas acredita que tudo valerá a pena pela vida e saúde do filho. Marina concorda, afirmando que está suportando tudo por seus filhos. Jerônimo expressa o desejo de que a situação fosse diferente, e Marina concorda, mas reconhece que não há como voltar atrás. Ele pede que ela descanse e tenha uma boa noite. No quarto ao lado, Renata deita-se ao lado de Jerônimo e, em pensamento, pede forças a Deus para suportar a situação. Ela clama por paciência para lidar com tudo, admitindo para si mesma que, apesar de ter tentado negar, a presença de Marina está lhe afetando. Renata se pergunta por que não foi ela quem deu um filho a Jerônimo. Jerônimo, por sua vez, sente-se dividido e preocupado, pois não quer que nem Marina e nem Renata saiam machucadas, magoadas dessa situação. Enquanto isso, Marina dorme sozinha e triste, sabendo que está na casa do homem que ama, mas que ele está abraçado a outra mulher. Ao amanhecer na fazenda, Manuela leva o café da manhã para Marina, que elogia a comida preparada por ela. Enquanto isso, Renata olha pensativa pela janela e decide escrever uma carta para Jerônimo, deixando-a sobre a cama antes de sair. O diretor informa a Jerônimo que ainda não há notícias de Álvaro. Irritado, Jerônimo acusa o diretor e sua equipe de colocá-lo nessa situação, pois ao salvar a vida de Álvaro, estão colocando em risco a segurança das pessoas que ele ama. O diretor compreende seu desespero e garante que farão de tudo para capturá-lo. Na casa onde Carina está presa, ratos circulam por todos os lados. Com muito esforço, ela finalmente consegue se desamarrar, mesmo machucando seus pulsos. Em seguida, solta os pés e se levanta. Álvaro continua desmaiado e Carina aproveita para amarrá-lo. Enquanto isso, a patrulha policial segue em sua busca.
Quando Álvaro começa a recobrar a consciência, Karina age rapidamente e quebra uma garrafa na cabeça dele, fazendo com que ele desmaie novamente. Chorando, ela observa e murmura: "Me perdoa, Álvaro. Eu não queria te machucar, mas era sua vida ou a minha." Na floresta, Lázaro e Carlos continuam procurando por Karina e Lázaro grita pelo nome dela. Na prisão, Roberta visita Josefina e entrega o que ela pediu. Josefina orienta a filha a procurar o Dr. Leandro Ojeda e lhe entrega uma mala cheia de dinheiro, dizendo que é sua filha. Roberta se surpreende ao perceber que Josefina já comprou alguém de dentro do manicômio e sente medo da própria mãe. Josefina, por sua vez, se alegra com o medo da filha, pois isso a mantém sob seu controle. Durante a conversa, Roberta informa que Gonçalo está se recuperando favoravelmente e melhorando a cada dia, o que a deixa feliz. Enquanto isso, na mansão Monterrúbio, o médico informa a Gonçalo que sua recuperação está excelente. Regina e ele ficam radiantes com a notícia. O doutor afirma que se continuar assim, logo poderá retomar sua vida normalmente.